Boa tarde com muita alegria. Mas eu quero dizer também, a partir de agora fica gravado no YouTube, aqui no Instagram, bom dia com alegria. Boa tarde, boa noite e boa madrugada. Na verdade, como eu sempre digo, é um bom momento que nesse momento que você está assistindo a live, a presença do Senhor pode invadir aí aonde você estiver, invadir a sua vida, invadir a sua alma, trazendo alegria, trazendo boas expectativas, trazendo esperança. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para você. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para adorar, para bendizer o nome do Senhor Jesus. Olha, eu estou muito feliz com todos vocês que estão conosco, a casa de vocês, sintam-se à vontade. Quem já está aqui há mais tempo, que alegria, continue conosco. Quem está aqui pela primeira vez, como vai ser a nossa convidada? Eu quero dizer também, venham para ficar, para somar, para ingressar nesse exército. Ao vivo, nós estamos toda quarta-feira às 3 horas da tarde. Toda quarta-feira às 15 horas, na nossa live, uma pausa para um café. Uma pausa para meditar, né, na palavra do Senhor. Uma pausa para orarmos juntos, para lermos a palavra juntos. Uma pausa para um café. Você é meu convidado, minha convidada para estar sempre conosco aqui. Queridos, olha só, eu falei sobre o YouTube, né? Então deixa eu te contar. Nós estamos faltando apenas 17 pessoas para batermos 1000 inscritos no YouTube. Isso, olha, nós podemos fazer isso hoje. Nós podemos fechar essa meta hoje. Você que está aqui, escreve aí para mim. Você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Você já está nos acompanhando? Ô Valéria, mas o que tem nesse canal no YouTube? Olha, lá você vai encontrar todas as nossas lives que nós temos, que nós já fizemos aqui no Instagram, mas lá no YouTube também você vai encontrar lives que só foram feitas lá. Várias jornadas que já fizemos, jornada da cura, jornada da sabedoria, a paz do Senhor. Andréia, boa tarde. Lá você vai ter uma infinidade de assuntos, de pessoas, de convidados especiais. Então eu quero convidar você pode fazer isso? Faça isso. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Quem sabe vai ser hoje que nós vamos bater essa meta de apenas 17 seguidores para a gente chegar aos 1000 seguidores. Se não for, a gente vai continuar, porque a gente não vai desistir. Mas se for, a alegria vai ser completa. Nós estamos aqui há 4 anos. Fizemos dia 25 de maio, 4 anos, aqui no nosso Instagram. Toda quarta-feira, salvo pouquíssimas, raras exceções que não estivemos. Mas nós estamos aí, ó. Missionária Eliane, evangelista Eliane já está conosco. A paz do Senhor, minha querida, já tem lives aqui conosco, já ministrou e estão tudo lá no YouTube. Então é assim que Deus faz. São essas conexões. A paz do Senhor, Sara. Deus continue abençoando a sua vida. Queridos, essa live não é só feminina. Olha só, eu tenho aqui meu caderninho de oração e no final, a missionária Meirielle, que já está conosco, vai estar fazendo uma oração por nós. Então, depois, na hora que o convidado entra, eu fecho o microfone aqui para não haver interferência, mas você pode ir mandando aí o seu pedido que eu vou anotando, tá bom? Quero falar rapidinho também de uma ação entre amigos que nós fizemos. Essa ação entre amigos é para poder continuar com os projetos que nós temos presenciais, onde eu abro a minha casa. Tem pessoas aqui que já estão aqui na live, que já estiveram aqui em casa, já foram abençoados, porque não é sobre a minha casa, não é sobre mim, é sobre o que Deus realiza aqui dentro. E para que a gente continue fazendo esse trabalho, porque nós não temos recursos de fora e não é cobrado esse chá, não é cobrado. Mas para que a gente consiga continuar fazendo, eu preciso da colaboração
de vocês. Com apenas R$ 5, você me envia R$ 5 no Pix e o seu nome vai uma vez para a urna. Agorinha mesmo eu acabei de receber R$ 15. Então o nome da minha amada já vai entrar 3 vezes na urna, mais chance de ganhar, né? Nós teremos 2 sorteios, R$ 150 em produtos Tupperware e R$ 50 em produtos de semijoia, coisa boa para quem, né, foi o contemplado. E aí você tem opção de ganhar e também de colaborar com esse trabalho. Então, irmã Valéria, eu tô de longe, eu não quero ganhar. Nós temos 2 pessoas também, inclusive tem uma pessoa aqui na live que me deu os motivos e falou, eu tô te enviando essa oferta, uma oferta boa, grande, né, volumosa que eu tô dizendo, mas eu não quero que o meu nome entre. Ok? Então não vai entrar, mas contribuiu. Então se você é uma dessas pessoas, sinta-se à vontade para contribuir. Meu amor disse que eu tô linda, né? Obrigada, gatinho. Você é uma bênção na minha vida. Vamos orar. Jesus querido, te amamos e bendizemos o teu nome. Fazemos tudo aqui para a glória do Senhor, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Senhor, nós queremos agradecer por mais esta oportunidade. Obrigada por cada amiga, cada amigo que já está aqui, por aqueles que verão ou ouvirão depois. Obrigada, Jesus, porque nós fazemos para o Senhor, mas também para abençoar essas vidas. E nós temos tido os testemunhos de que o Senhor tem abençoado e glorificamos ao Senhor por isso. Queremos te pedir também uma bênção especial sobre a missionária Meirielle. Primeira vez que ela vai estar conosco, primeira de muitas, eu sei, e o Senhor sabe do desejo que eu tinha no meu coração de convidá-la. E chegou o momento, chegou o dia. E Senhor, como ela veio voluntariamente, alegremente, trazer uma palavra para os nossos corações, eu também quero te pedir, Senhor, com alegria no coração, que o Senhor presenteie a tua filha com algo que só ela tem pedido e só o Senhor sabe. Muito obrigada, Senhor, porque nós cremos que o Senhor está neste negócio, nesse projeto, e o Senhor há de continuar conosco. Senhor, fique conosco. Envie as pessoas certas para ouvir essa live. Que essa palavra possa alcançar coração, Senhor, que estão com terra fértil, para poder ouvir a tua palavra e deixar brotar e produzir frutos. Obrigada por tudo. Louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Olha, a Marta está aqui conosco e ela falou, né? Ela já esteve aqui em casa e eu tenho que ler esse comentário. Ela está falando que o Shalom é uma bênção maravilhosa, impactada com o que ouviu, aprendeu e a comunhão com todos. Então, aqui está um depoimento de uma irmã que teve o privilégio de estar aqui. Quem sabe, da próxima vez você vai estar. Ore, eu tenho uma pessoa que veio aqui que contou o testemunho. Que quando ela me pediu como é que fazia, eu falei, olha, é o Senhor que sopra o nome, ore. Aí ela falou, eu vou orar. Ela orou e o Senhor respondeu. Eu não tinha comunhão nenhuma assim com ela, nunca tinha conversado com ela. E Deus soprou o nome dela. Então faça isso, ore, mas pode me enviar também uma mensagem. Já chama a missionária Meirielle, a senhora pode me mandar um oi, por favor, missionária? Eu deixo para você o versículo 10 que está escrito assim. A Robéria chegou aqui agora. Fique conosco. Você vai ter uma explicação do céu, querida. Aqui está, já estou chamando. Gente, eu quero ler para você um versículo, o verso 10, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, independente de qualquer coisa. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Oh, glória! Chegou o grande dia! Estou muito alegre. Gente, eu tenho que extravasar essa alegria. Eu sou assim mesmo. Eu estou muito feliz, estou grata ao Senhor, porque meu marido sabe, desejo que eu tinha de trazer a missionária Meirielle. E por que não trouxe antes? Deus sabe de todas as coisas. Porque hoje era o dia da inauguração dela aqui. Ó, eu estou muito abusada, não estou? Eu já estou falando que é o primeiro de muitas. Mas é alegria. Eu conheço a essência que essa mulher carrega. Então, diante disso, eu quero dizer, missionária Meirielle, que alegria, paz do Senhor.
Pai do Senhor, missionária Valéria. Deixa eu colocar mais altinho aqui, que eu acho que ficou meio baixo. Peraí. Gente, nós estamos ao vivo, gente. Ao vivo é assim. Pai do Senhor, meu povo, tudo bem? Joia! Tá me ouvindo direitinho? Tá tudo Per- ok? Perfeitamente! Seja bem-vinda! Muito obrigada, que alegria, né? Estar aqui com a senhora, estar aqui com esse povo abençoado, participando desse trabalho que tem sido aí coroado, abençoado pelo Senhor. Um privilégio estar aqui com vocês. Olha, querida, eu já te falei, a casa é sua, fique à vontade, entregue tudo que Deus já te deu. Sei que você é uma mulher de unção e eu tenho certeza que você tem compromisso com a palavra. Sabe, eu já recebi até pedidos. Deixa eu fazer parte da sua live, mas não queimou tudo. Você faz live, você sabe como é que é isso, né? Uhum. E já tivemos de tudo, ó. O Lucas está falando que você é tocha, ô Glória! E aí, querida, eu sei que você tem esse compromisso e nós também temos esse compromisso, né? A gente não traz aqui por ser amigo, por número de seguidor, enfim, por nada. A gente traz quando o Senhor manda e a gente obedece. Então, fique à vontade. Eu fecho meu microfone agora, né? E se alguém quiser escrever um pedido de oração aí, a gente vai anotar e no final você vai estar orando por nós. Amém. Gente, boa tarde, Pai Senhor Jesus. É uma honra, né, como já disse, estar aqui com vocês nessa oportunidade. Nós acompanhamos, né, esse trabalho já tem algum tempo, né, que a missionária Valéria está aí com esse café, com essa pausa para o café, né, acompanhado da palavra. Um café com palavra, nada melhor, né? E nós que amamos a palavra, para a gente é sempre uma oportunidade ímpar participar. Não tenho conseguido estar muito presente nas redes nesse tempo, por conta de alguns projetos pessoais, mas estão aí caminhando para o final. Esse ano eu já concluo uma das faculdades, ano que vem eu concluo a outra. Então, assim, foi um tempo que eu precisei me dedicar a isso, né? Para depois estar retornando com um pouquinho mais de tempo, de condição, mas em breve, querendo o Senhor, estarei de volta aí fazendo as nossas lives e abençoando e sendo abençoada, né? Porque a gente, nesses trabalhos, a gente tem essa oportunidade, esse privilégio de abençoar e ser abençoado. Então, não pare esse propósito, não pare esse projeto, porque nós vamos vendo que as redes sociais têm sido um terreno para disseminar, né, tantas sementes, sementes boas e sementes ruins. E muitas vezes a gente vê uma quantidade muito maior de sementes ruins sendo distribuídas do que sementes boas. E muitas vezes nós sentamos, entramos na condição de reclamar, questionar e murmurar e dizer: nossa, mas tanta gente ruim fazendo tanta coisa, mas onde estão os bons? Onde estão os bons, né? Nós precisamos, de fato, assumir esse lugar, trazer mesmo palavra, mensagens, deixar Deus nos usar para sermos instrumento de vida na vida de outras pessoas. Tantas pessoas nessa tarde podem ter a oportunidade de ouvir, às vezes, uma palavra é suficiente para mudar a realidade de alguém, né? Às vezes não é no muito falar, mas uma palavra ela é suficiente para mudar a realidade de alguém. Eu creio nisso nessa tarde. Que a senhora continue com esse trabalho, tenha essa oportunidade de estar cuidando de mulheres. Deus tem nos levantado para esse tempo e nós precisamos, de fato, deixar o Senhor usar as nossas vidas. Tem uns amigos aí conosco, o Malisson, meu amigo, o pastor, o Roque Lucas, tá? Esse menino é benção demais, gente. Malisson também é outro, né? Cheio da palavra. Tô até com vergonha aqui, gente, falar com esses meninos aí presentes, viu? Mas eu quero ser breve, compartilhar uma palavra com vocês, que está em 2 Samuel, capítulo de número 9. É um texto conhecido, mas é um texto que eu gosto muito. Fala sempre ao meu coração esse texto. E eu quero compartilhar umas verdades poderosas com você nessa tarde, dentro desse texto. Não vou ler todo, você pode ficar à vontade depois para fazer uma leitura mais detalhada,
desse texto, mas eu quero ler aqui alguns versículos. Disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram a que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Aí lá embaixo, no versículo de número versículo 12, 13, diz assim: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Nós estamos diante de um texto muito conhecido, é uma história que todos nós já lemos, já relemos, muitos de nós já pregamos acerca disso, mas eu gosto muito desse texto. Sempre Deus fala alguma coisa comigo dessa palavra, e eu acredito que o Senhor vai falar com você também nessa tarde. É 2 Samuel, Ângela, capítulo 9, tá bom? Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, do 1 ao 13. Esse texto nos fala de uma restituição que alguém vai viver por causa de uma aliança. O texto nos fala acerca de Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, e o desenrolar dessa história a gente vai ver que este moço, agora já um homem feito, ele vai viver uma restituição, mas essa restituição se dá por causa de uma aliança que foi feita lá atrás. Mais precisamente há 20 anos atrás, acontece uma aliança entre Davi e Jonatas. Eles se conhecem. No episódio do gigante, Davi passa, a partir do episódio do gigante, Davi passa a frequentar o palácio e vai desenvolver uma amizade com Jonatas, filho de Saul. E essa amizade vai estreitar ao ponto de se tornar uma aliança. E sempre que eu falo de aliança, eu entendo que, missionária Valéria, alianças certas, elas nos apontam o caminho e nos alinha ao propósito. Alianças certas têm esse poder de nos apontar o caminho e nos alinhar ao propósito. Enquanto que alianças erradas têm o poder de comprometer destino. Quando eu observo isso e entendo, eu fico mais criteriosa nas minhas alianças. Eu fico mais seletiva, e não é por questão de fazer acepção de pessoas, mas é por questão de entender o propósito daquela aproximação ou daquela proximidade de alguém. Qual é o propósito daquilo? Então, a aliança certa, ela tem esse poder, aponta caminho, alinha propósito, mas alianças erradas comprometem destinos. Davi e Jonatas tinham uma aliança, e aliança é diferente de conchavo, porque conchavo é a relação que eu tenho com alguém. Eu até anotei aqui. O conchavo é a relação que eu tenho com alguém para proveito próprio. Enquanto a aliança não tem propósito egoísta. Eu abro um parêntese aqui essa tarde para falar ao coração de alguém. Preste atenção nas alianças, nas proximidades. Quem chega, qual é o propósito? Qual é o propósito? É proveito próprio? Nós muitas vezes nos enganamos, porque pessoas se aproximam de nós e parece ser por um propósito, parece ser para um bem, parece ser para algo que glorifique ao Senhor, mas em contrapartida não é. O conchavo, quando essa pessoa não mais precisar de mim, ou quando eu não mais preencher as expectativas ou corresponder às expectativas dessa pessoa, eu serei facilmente descartada. Isso é conchavo. É gente que se aproxima e Deus já está falando ao coração de alguém aqui essa tarde.
para prestar atenção nas proximidades. Nem tudo vai virar aliança. Nem todo mundo que chega vai ser aliança, mas muitas das vezes é um conchavo para um tempo específico, para um propósito específico e um propósito errado. Um propósito de proveito próprio. Aliança não. Aliança não tem propósito egoísta. Bendito seja o nome do Senhor. Aliança não tem propósito egoísta. O lindo da aliança é que a gente vai vendo isso na Bíblia, pessoas que se aproximavam uma das outras e o propósito era se beneficiar, era simplesmente se beneficiar. Quando eu olho, quando eu lembro de aliança, não sai da minha cabeça a aliança de Acabe com Josafá. Toda vez que Acabe se aproximava de Josafá, era para propósito próprio, era para benefício dele, é para saber, porque ele não tinha, olha isso, ele não tinha contato com Deus, então ele dependia de Josafá, porque Josafá tinha intimidade com Deus, e o único jeito de Acabe saber se ele estava bem na fita com Deus, era ele se aproximando de Josafá. Então, quando ele se aproximava de Josafá, Josafá, que era crente, não saía à guerra sem consultar o Senhor. Então, quando Josafá consultava o Senhor, Deus falava, vai, não vai, sobe, não sobe. Era nisso aí que Acabe se fiava. Por quê? Porque ele não tinha intimidade com Deus. Eu preciso falar com alguém aqui essa tarde. Cuidado com as alianças, com as proximidades. Por quê? Porque às vezes é alguém que não tem intimidade com Deus, não tem contato com Deus, Deus não fala com ele, aí ele se aproxima de você, porque sabe que Deus fala contigo, que Deus conversa contigo, que Deus te dá direção, que Deus te aponta o caminho, e aí ele cola com você, porque por meio de você, ele vai saber se ele está ainda na direção de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a questão da aliança é muito séria. Dependendo com quem eu faço aliança, eu comprometo o propósito de Deus com a minha vida. Dependendo de com quem eu fecho, eu comprometo. A missionária Valéria tem aprendido que até foto, dependendo com quem você tira uma foto, compromete. Compromete. E tem coisas que não dá para você fugir, tem coisas que não tem como você explicar, tem coisas que não tem como, gente. Nós nos tornamos pessoas públicas, nós nos tornamos pessoas visíveis em tudo que é lugar. E algumas vezes alguém vai aproveitar disso, vai se aproveitar disso para se aproximar de você. Às vezes é alguém que não tem testemunho nenhum, mas ele vai lá, ele vai tirar uma fotinha, depois ele vai postar, e todo mundo vai ficar pensando que você anda junto, que você é farinha do mesmo saco, mas não é sobre isso. Quem sabe quem é em Deus tem paz no coração. Quem sabe quem é em Deus tem paz no coração. Eu me lembro de uma ocasião, que foi uma ocasião política, e nós fomos convidados para um almoço, e não foi mencionado que haveria um certo político nesse almoço. E eu me lembro que foram muitas pessoas, muitos pastores, muitos obreiros, não foi informado que haveria um político naquele ambiente. A princípio era um almoço de confraternização. E eu me lembro que quando nós estávamos nesse almoço, chegou um momento que o tal político começou a tirar foto com cada casal que estava nesse ambiente. E eu me lembro que ele tirou foto comigo, com o Lenilson, e quando passou o tempo, que chegou o tempo de eleição, tá lá o homem postando as fotinhas e postou uma foto minha com o Lenilson. E eu disse assim, amor, eu não sou eleitora dele, pode mandar mensagem para ele falar para tirar. Primeiro, que ele nem nos pediu autorização para tal coisa. E segundo, que ele aproveitou uma ocasião. Então, nós precisamos estar atentos, porque os aproveitadores de ocasião estão à solta. Mas nós somos direcionados e regidos pela pessoa do Espírito Santo. E aí a Bíblia diz, então, meus queridos, que Davi fez uma aliança com Jônatan, e dessa aliança era, na ausência de um cuida daquilo que é do outro. Porque a aliança tem essas coisas, não precisa de presença. Não precisa de estar junto todo dia. É honra, é questão de honra. O conchavo não, o conchavo ele funciona enquanto você está perto. Se você não está perto, teu nome não é nem respeitado.
Nem teu nome é respeitado quando a questão é questão de conchavo. Mas a aliança não, a aliança te honra principalmente na sua ausência. A aliança te honra principalmente na sua ausência. E aí a Bíblia diz que passou-se o tempo, Davi agora está reinando de forma generalizada em Jerusalém, e agora Davi começa a se lembrar. Gente, tem coisa que não é do acaso. É porque quando chega o tempo de Deus fazer, Deus lembra quem já tinha esquecido o teu nome. E se eu posso ser profeta na vida de alguém nessa tarde, alianças, promessas estão sendo lembradas a teu respeito nessa tarde. Promessas antigas estão sendo lembradas, alianças antigas, palavras liberadas sobre a tua vida há muito tempo atrás. Deus, nessa tarde, tem poder para fazer alguém lembrar o teu nome. Deus tem o poder de fazer alguém lembrar o teu nome. Aleluia! Glória a Deus! E aí Davi acorda, isso parafraseando, né? Acorda aí do nada. Não é do nada. Não é do nada. É Deus trazendo o teu nome ao coração de alguém nessa tarde. É Deus trazendo o teu nome, trazendo na memória de alguém o teu nome. Para quê, meu amigo? Para te beneficiar. É Deus trazendo o teu nome na memória de alguém. Para quê, meu amigo? Para te restituir. Para te ressarcir prejuízo. Deus tem esse poder. E é isso que acontece agora. Porque Davi começa a ficar incomodado, a trazer à mente a amizade, a aliança que ele tinha com Jonathan, a tal ponto de querer saber, será que sobrou alguém da casa do Jonathan? Será, gente? Do nada, 20 anos depois, tem que ser Deus, missionário. Tem que ser Deus. 20 anos praticamente já se passaram. E agora Davi quer saber. E a Bíblia diz que ele vai procurar alguém. E aí tem um servo de Davi na atualidade, mas que foi servo de Jonathan e foi servo de Saul. Esse homem chamado Ziba é a figura de alguém que é aproveitador. Ziba passou pelo reinado de Saul, passou pelo relacionamento com Jonathan, e agora ele está na jurisdição de Davi. Mas Ziba nunca mencionou a existência de Mefibosete. Ziba só vai mencionar agora, pastora Valéria, porque alguém perguntou. Mas se ele tem resposta na língua para dizer que existe sim e sabe até o nome, ou seja, ele sabe da existência de Mefibosete desde sempre. Mas ele nunca mencionou. Tem gente que sabe da nossa existência, ó. Mas não menciona. Não menciona. Sabe onde tem uma pregadora? Até sei, mas não menciona. Sabe onde tem uma missionária de Deus? Sabe, mas não menciona. Sabe onde tem um homem de Deus? Sabe, mas não menciona. E sabe por que não menciona? Porque sabe que se mencionar, quem perde a vez é ele. E não é sobre uma competição, mas é sobre alguém que está desfrutando daquilo que era de Mefibosete. Ziba está desfrutando daquilo que era direito de Mefibosete. Então ele não menciona, 20 anos sabendo. Quem sabe mandando até uma esmola para Mefibosete lá em Lodebar. Quem sabe mandando até um faz-me rir. Um tipo assim, ó, eu te mantenho aí, não vai te faltar nada, mas fica quietinho. E enquanto isso, Ziba vai desfrutando daquilo que é de Mefibosete. Eu preciso te liberar uma palavra sobre a tua vida nessa tarde. Ziba vai ter que tirar a mão daquilo que é teu. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Ziba vai ter que soltar aquilo que é teu. Ziba vai ter que soltar aquilo que é da tua casa. Ziba vai ter que soltar aquilo que é do teu ministério. A mão de Ziba vai ser retirada nessa tarde daquilo que é teu. O Ziba sabe da existência, mas não menciona. Gente, como é que funciona isso? Tem gente que
sabe. É perguntado para alguém acerca de você, não menciona. É perguntado, você conhece fulano? Ah, faz de sons, faz de sons. Ziba é sons. Ele sabe onde tem, mas ele não menciona. E não menciona por quê? Porque ele sabe que se ele menciona, quem corre o risco de perder aquilo que ele está desfrutando é ele. Então ele não menciona. Mas isso é crueldade, missionária Valéria. São 20 anos, alguém que poderia estar vivendo uma outra vida. Mefibosete poderia estar vivendo uma outra vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele sofre um acidente. Nesse acidente, a ama, que na intenção de protegê-lo, deixa o menino cair e o menino sofre uma queda que compromete a sua caminhada, compromete a sua trajetória. O moço agora vai ter que ser levado para Lodebar, deixado lá. Um menino cujo nome significa destruidor de vergonhas é alguém que agora está deixado numa região para ser esquecido. São as quedas que a gente sofre muitas das vezes, que não era na intenção, mas compromete. Não foi intencional, não foi intencional. Porque às vezes a gente passa alguns processos na vida que não foram intencionais, mas nessa queda a gente fica comprometido. O menino agora vai ter que viver à parte. Tinha tudo, neto de rei, filho de príncipe, era para viver à altura de alguém da nobreza, era para viver à altura de alguém do reino, mas está vivendo uma vida à margem, abaixo daquilo que ele tinha direito de viver. Por quê? Porque alguém sabe da existência dele, mas não menciona. Sabe? Meu Deus. Missionária Valéria, tem gente que se uma indicação de alguém poderia mudar a sua história. Uma fala de alguém a teu respeito poderia te colocar em outros ambientes. Se alguém tivesse a hombridade de mencionar o nome de alguém em algumas mesas, a realidade de muita gente mudava. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Se as pessoas tivessem a hombridade de dizer, eu conheço fulano. Você lembra quando procuraram um rapaz e disseram assim, olha, tem um espírito mal perturbando Saul. Vocês conhecem alguém que toca? Teve um rapaz que entrou em cena e falou assim, olha, eu conheço um menino que toca bem. É filho de Jessé, o belemita. Gente, a gente precisa ter a hombridade de mencionar quando a gente sabe que tem alguém bom. Não tenha medo de dizer o nome de alguém, não. Não tenha medo, não. Tenha pessoas com quem você pode, a quem você pode indicar. Muitas vezes alguém me pergunta, Meire, você tem alguém para me indicar? Eu sei que é difícil indicar pessoas, porque dependendo do comportamento da pessoa, compromete o teu. Mas é só você saber com que aliança que você tem. As pessoas que convivem com você. Te dá condições de indicar. Eu tenho fulano, eu indico, é de confiança. Vai saber entrar e vai saber sair. Vai se comportar, não vai queimar nem o filme dele, nem o teu. Mas tenha alguém que você possa indicar para qualquer coisa. Se as pessoas mencionassem mais o nome das outras, para boas indicações, para boas portas, para boas oportunidades, a vida de muita gente seria diferente. Às vezes é só uma indicação que você precisa. Eu gosto muito de Romanos, o último capítulo, até olhar aqui, quando Paulo, Romanos 16, é um capítulo onde Paulo só recomenda pessoas. E aí eu fico doida com isso, sabe por quê? Eu falo assim, gente, é o apóstolo Paulo. E ele indicando pessoas, olha, eu recomendo fulano, eu recomendo ciclano, eu recomendo a trifena, a trifosa, eu recomendo, e ele vai só recomendando, gente, é um capítulo, Paulo só recomendando. E aí sabe o que eu aprendo, missionária Valéria? Nós precisamos ser pessoas recomendáveis. Nós precisamos.
Precisamos ser pessoas recomendadas aqui, ó. Paulo recomenda a Febe, recomenda Priscila e Áquila, recomenda Maria, Andrônico, Júnia, o Urbano, e ele vai só recomendando gente, Trifena e Trifosa, Pérside, ele vai só recomendando pessoas, porque nós precisamos ser pessoas recomendáveis. O Ziba não, em contrapartida o Ziba sabia. Tem um aí. Aí quando ele é questionado, pressionado, o Ziba, não é possível. Você há tanto tempo no reino, conhece todo mundo. Você não sabe não se tem alguém aí da casa de Saul, sobrou alguém da casa de Jônatan. Imagine o sorriso amarelo de Ziba nessa reunião. Porque ele sabe, não vai poder mentir para o rei. E aí agora ele vai ter que dizer a verdade. Olha, até tem. Só que olha como é o caráter de Ziba. Olha o caráter de Ziba. Ele vai dizer assim, até tem, mas ele é aleijado de ambos os pés. Por que ele faz questão de mencionar que Mefibosete é aleijado, gente? Porque ele sabe que pessoas aleijadas, elas não eram bem quistas, bem vistas, bem recebidas em ambientes reais. Tem gente que faz questão de mencionar a sua existência acompanhado das suas falhas, dos seus aleijões, dos seus defeitos, das suas características mais negativas, que é para você não ter acesso a melhores ambientes, ou a ambientes melhores. Mas o Senhor vai jogar por terra esse Ziba hoje. Ziba vai perder, ele vai ter que mencionar, pessoas que não queriam vão ter que mencionar o teu nome e vão ter que dizer, eu conheço uma mulher de Deus, eu conheço um homem de Deus, um servo do Senhor, usado, cheio da presença. Deus vai mudar a sorte de alguém por uma indicação nessa tarde. Alguém da realeza vai mencionar teu nome e a tua sorte vai ser mudada. Aleluia! Glória a Deus! E aí a Bíblia diz, irmãos, que Mefibosete está lá, vivendo em Lodebar. Esquecido, comprometido, aleijado, sequelado, mas está vivo. Preciso te dizer nessa tarde que, quem sabe você esteja sequelado pelas quedas da vida. Mas sequelado ou não, meu filho, você está vivo. De repente, na expectativa de alguém, era para você estar morto. Mas você está vivo. Está sequelado? Tá. Todo mundo tá. Todo mundo tem uma sequelazinha. Mas nós estamos vivos, preservados. Lodebar não foi para te matar. Lodebar foi para te preservar. Porque mesmo nesse ambiente, você foi preservado com vida. Foi guardado, foi protegido. Teve acolhimento. Quando eu olho isso, a casa de Maqui significa lugar de acolhimento. Deus sempre tem um lugar de acolhimento para os quebrados. Sempre haverá de Deus uma casa de Maqui, um lugar de acolher gente quebrada, aleluia. Um lugar de cuidar dos quebrados, dos aleijados, dos feridos, dos esquecidos, dos tirados de cena. Eu preciso te dizer uma palavra nessa tarde. Você que tem a sensação que foi tirado de cena, Deus te diz assim, você não foi tirado de cena, eu te escondi para te preservar. Aleluia! Glória a Deus! Às vezes a sensação que a gente tem é, parece que eu fui tirado de cena. Mas Deus está dizendo, não te tirei de cena, eu te escondi para te preservar com vida. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Não foi tirar de cena, foi Deus te escondendo e te preservando. E aí agora o Ziba vai ter que dizer onde que está. Porque o rei não quer saber, o rei quer saber aonde está. E ele vai ter que dizer, está em Lodebar. Está lá em Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. Ele vai dando os detalhes, e pelos detalhes você vai vendo o quanto Ziba sabia. Ele sabia onde estava e como estava. Ele sabia muito. A realidade, missionária Valéria, é que tem gente que sabe muito a nosso respeito. Mas, fecha. Não menciona. Só que Deus vai abrir a boca de alguém nessa tarde. Aleluia.
a meu e a teu respeito. E a nossa história vai mudar para a glória de Deus. E aí, estar em Lodebar, muitas vezes, é estar, entre aspas, num lugar de esquecimento, um lugar sem comunicação, um lugar sem pastagem, um lugar onde nós estamos à margem daquilo que era para nós estarmos vivendo. E tem tempos da nossa vida que a gente se encontra em Lodebar, vivendo um tempo à parte. A sensação que a gente tem é: como podes, eu sendo quem sou, estar vivendo o que eu estou vivendo? Porque Mefibosete tem a consciência de quem ele é. Ele sabe que ele é da realeza. Ele sabe que ele é filho de Jônatan. Imagina 20 anos esse homem pensando acerca da sua vida, como a minha vida poderia ser diferente se eu pudesse ser quem eu sou. Como a minha história poderia ser outra se eu não tivesse sido privado, se não tivesse me quebrado, se não tivesse me tirado a oportunidade, se não tivesse me jogado nesse isolamento, se não tivesse me tirado de cena. Quem sabe na mente de Mefibosete, é isso que eu mereço. Eu vou viver isso aqui, é o que tem para mim. Mas Deus está dizendo nessa tarde, alguém da realeza está indo ao teu encontro, novas oportunidades estão vindo em tua direção, portas estão sendo abertas, lugares estão sendo preparados, a cadeira, a mesa, já está sendo tudo preparado. Vem aí um tempo de restituição. Vem aí um tempo de restituição. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E aí, missionária Valéria, nós precisamos entender o processo que é, porque quando o rei toma conhecimento de onde Mefibosete está, ele faz questão. Eu não posso afirmar com todas as palavras que o encontro foi lá ou se trouxeram Mefibosete até o rei, mas vai ter o momento do encontro. Vai ter o momento do encontro. E quando Mefibosete está diante do rei, Davi ele começa a fazer uma sessão de terapia com Mefibosete. O menino está quebrado. 20 anos, ele morando em Lodebar, habitando lá na casa de Maqui, né, constrói uma história, constrói uma família toda naquele patamar, naquele nível. Só que Deus tinha um nível muito mais elevado para ele. Deus tinha um nível muito maior para Mefibosete. E ele está lá vivendo o nível que está diante dele. E aí agora quando Davi chega, e aí a gente se acostuma. O problema é que a gente se acostuma com Lodebar. A gente se acostuma com a realidade de Lodebar. É isso aqui mesmo. Tá bom, estou vivo, estou sequelado, mas estou vivo. Tá tudo bem. A gente se acostuma com a realidade de Lodebar. E Deus está dizendo assim, não é mais para se acostumar com a realidade de Lodebar. Vou te tirar daí. Essa tarde Deus está falando com alguém. A mão de Deus está descendo na sala de alguém, na casa de alguém. Deus está dizendo, hoje foi a tua última noite em Lodebar. Aleluia. Hoje foi teu último dia em Lodebar. A mão de Deus está descendo na casa de alguém, no lar de alguém, está indo ao encontro de alguém nessa tarde. E Deus está dizendo, é a tua última noite em Lodebar. É teu último dia dentro desse estágio. É o teu último dia dentro desse processo. A mão de Deus está indo ao encontro de alguém. E aí o que Davi vai fazer? Quando Davi começa a conversar. Porque Mefibosete não se sente digno de outra vida. Não se sente, ele se sente digno de outra vida. Quando Davi chega diante dele, olha como que ele se comporta. Olha o olhar que ele tem acerca de si mesmo. Qual é o olhar que você tem acerca de si mesmo? Ele se sente indigno, incapaz. Senhora, quantas oportunidades chegam diante de nós e a gente se sente indigno de acessar essas oportunidades. Incapaz, a gente não se vê. A gente não se vê, a gente olha para nós e fala, quem sou eu? É a palavra de Mefibosete para Davi. Quem sou eu para um negócio desse? Quando o rei se aproxima dele, diz para ele, pergunta qual é o nome, ele vai dizer, eu sou Mefibosete, e Davi vai falar para ele acerca do que vai ser feito, e ele está dizendo, quem sou eu? Sou um cão morto.
Olha o olhar que ele tem acerca de si. Eu sou um miserável. Eu não sou digno de que o rei olhe para mim. Oh, meu Deus. Aleluia. Lodebar costuma fazer isso conosco. Comprometer a nossa visão acerca de nós mesmos. Faz a gente acreditar que o que a gente merece é só aquilo ali mesmo. Faz a gente acreditar, não, é isso aqui mesmo. Ah, mas fizeram injustiça. Não, mas é assim mesmo. Ah, mas falaram. Ah, mas é assim mesmo. O comportamento de todo mundo está certo. É a gente que está errado o tempo todo. É a gente que está errado o tempo todo. É a gente que falha o tempo todo. Ninguém faz nada. É só a gente. O Lodebar faz isso conosco, compromete a nossa visão acerca de nós mesmos. E Deus está dizendo para que você acesse o novo ambiente que eu tenho para ti. A primeira coisa que precisa ser mudada é o teu olhar acerca de si mesma. Aleluia! É tarde de mudar o olhar acerca de nós mesmos. Se veja como um filho de Deus. Se veja como alguém que o Senhor morreu na cruz, se entregou por nós, derramou sangue. Alguém comprado, lavado, remido, restaurado, vivificado, justificado pelo poder do nome de Jesus. Se você não mudar o olhar acerca de si mesmo, tu vai continuar no mesmo ambiente. Mesmo ambiente. A primeira coisa que Davi faz com ele, vim te tirar. Não, mas quem sou eu para sair daqui? Missionária Valéria, às vezes a oportunidade bate na porta de alguém e alguém diz assim, ai, mas quem sou eu para sair daqui? Às vezes a oportunidade de mudar de alguns lugares, de alguns bairros, de uma cidade. Ah, mas quem sou eu para sair daqui? Às vezes o convite para ir para fora do país. Ah, mas quem sou eu para sair daqui? É você mesmo. Se o convite chegou, se a porta abriu, é porque Deus viu que você tinha condição de acessar esse ambiente. Aleluia. O que está acontecendo é que Mefibosete tem uma visão totalmente deturbada acerca de si mesmo. E enquanto nós tivermos essa visão limitada acerca de nós, acerca do nosso Deus e acerca do que Ele tem para nós, a gente vai estar nesse conta-gota, nessa coisa limitada, nesse negócio contado todo mês, todo ano, toda semana, esperando a porção de cada dia, quando Deus tem uma vida abundante, abundante para todos nós. E aí a palavra para nós concluirmos aqui é que Davi vai começar a trabalhar isso em Mefibosete. Ele precisa lembrar quem ele é. Ele precisa lembrar quem ele é. E ele vai dizendo, você vai, meu filho, lá para Jerusalém, comer pão comigo continuamente, vai morar lá, porque lá é o teu lugar, e eu vou te restituir terra, eu vou te restituir tudo que era do teu pai. Essa restituição eu acho muito profunda, porque não é só uma restituição geográfica, missionário Valério. É uma restituição de ambiente, é uma restituição de história, é uma restituição de memória, é uma restituição de lugar, de posição. Tem gente aqui precisando ser lembrada a sua posição. Tem gente que precisa aqui ser lembrada essa tarde, o seu lugar, o seu ambiente, a sua postura. Se alinha nessa tarde. Mefibosete está sendo restituído, a história dele está sendo restituída. Não é só sobre uma coisa geográfica, um ambiente, é um ambiente. É Deus descendo em Lodebar, tirando Mefibosete de um ambiente e restituindo ele num outro ambiente. Prepare-se nessa tarde para uma restituição de ambiente. Não é só sobre uma restituição de cadeira, mas é uma restituição de posição. Não é só uma restituição, não, é honra, como diz aí o pastor Adair, é honra, é uma restituição de Deus em todas as áreas. É tirar este menino de um ambiente que mantinha ele miserável, que mantinha ele se questionando acerca de si mesmo. E Deus agora, aqui, deixa eu te lembrar quem você é nessa tarde. Deixa eu te lembrar quem você é. Eu vou te restituir. E aí o processo dessa restituição é mais lindo ainda. Por quê? Porque o Davi vai chamar o Ziba.
Davi vai chamar o Ziba, aquele que estava com a mão nas coisas de Mefibosete, aquele que estava administrando e desfrutando de tudo que era direito de Mefibosete. Davi chama ele e diz para ele: nós vamos restituir tudo, tudo, tudo. Terra, ambiente, mesa. Ele vai morar aqui, ele vai habitar aqui, ele vai comer aqui. Perceba que o Ziba ainda tenta entrar e ele fala assim: ah, concordo, porque tem gente que concorda, mas ele dá uma proposta, uma contraproposta. E qual é a contraproposta de Ziba? Ah, eu vou cuidar dele. Põe ele na minha casa, vai ser tratado como eu trato dos meus filhos. Ziba não está entendendo. Ziba não está entendendo. Deus vai inverter os papéis aqui. E agora, Davi vai dizer para Ziba: tudo que pertencia a Saul e toda a tua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Tenho dado a ele. E você vai trabalhar, Ziba. Vai trabalhar. E os teus filhos e os teus servos vão ser servo dele. Quando chega a hora de Deus fazer, gente, e não é sobre aquele negócio de sabor de mel, quem me viu no palco vai me ver, não é nada sobre isso. É que quando chega a hora de Deus honrar, quem estava usufruindo daquilo que é teu direito vai ter que sair de cena, vai ter que devolver, vai ter que colocar na tua mão de novo aquilo que era teu por direito. Por direito. Ziba vai ter que entender que chegou a vez de Mefibosete tomar posse daquele lugar que era dele. E aí eu preciso dizer aos Mefibosetes aqui nessa tarde: chegou a tarde de você entender. Chegou o tempo de você viver à altura do seu chamado. Chegou o tempo de você assumir a postura daquilo que Deus te chamou. Chegou a hora de você assumir a cadeira que Deus separou, a liderança que Deus separou, o chamado que Deus separou, a igreja que Ele te entregou. Chegou a hora de assumir. Ah, mas sim, que o Ziba vai pensar, o Ziba vai ter que servir. Ah, mas o que vão dizer? Deixa eu dizer. Gente, já dizem sem a gente fazendo. Então que digam com a gente fazendo. Já dizem. Quem gosta de falar, fala de qualquer jeito. Quem gosta de falar, eu digo o seguinte: vai ter que inventar. Coisa ruim vai ter que inventar. Falso testemunho vão ter que inventar. Vai viver na sua vida sendo servo de Deus, sendo íntegro na sua conduta. Para te caluniar, vai ter que inventar. Vai ter que inventar. Você lembra de Daniel? Daniel, eles não tinham nada para falar de Daniel. Mas eles queriam falar de Daniel. Então, quem gosta de falar, vai o quê? Vai fazer o que a Bíblia diz. Eles procuravam ocasião contra Daniel. Que procurem. Que procurem. A nossa vida precisa ser isso. Eles têm que procurar a ocasião contra nós. Você não pode dar a ocasião. Eles vão ter que criar. Perceba que no caso de Daniel, eles foram procurando brecha na vida de Daniel em todos os pontos. Em todos os pontos. Ah, aqui, não, ele é íntegro nisso, ele é íntegro naquilo, ele é íntegro. O que nós vamos fazer? Aí foram lá e criaram uma situação dentro do que ele fazia, que era o costume de orar. Olha isso. Criar ocasião porque o cara ora. Olha isso. Porque ele é de oração. Olha o nível, olha a baixaria. É porque ele é de oração. Ah, porque está fazendo um trabalho na internet. Ah, porque está postando um vídeo com a palavra. É baixaria. É baixaria. É coisa de gente baixa. Não tem o que falar de você. Ah, vai falar que você faz live pregando a palavra, que você chama homem de Deus, mulher de Deus. Olha o nível. É baixaria. Mas foi isso que fizeram com Daniel, ao ponto do menino ter que parar dentro de uma cova de leões. Por quê? Porque orava. Porque fazia charme. Porque prega. Porque anuncia o Cristo. Porque transforma a vida de alguém. Porque ninguém vê essas mulheres no dia a dia delas chorando, sofrendo, amarguradas e participar de uma tarde, de um chazinho
que a princípio parece um chazinho, mas que ali está sendo destilado cura no coração de alguém. Alguém vai voltar para casa e por uma palavra vai ter uma postura diferente e dentro da casa haverá uma transformação, haverá um milagre. Um esposo pode se converter por uma palavra que essa mulher ouviu num chazinho. Um chazinho. Deixa eu falar. Quem tem boca vai falar. Mas que eles criem. Não dá munição, não. Aí agora a Ziba vai ter que restituir Mefibosete. E aí esse trabalhar, essa conversa de Davi com ele, vai situando ele, preparando ele para esse novo ambiente. Porque nós precisamos, missionária Valéria, ter o nosso olhar mudado acerca de nós, para que quando a gente acesse esses novos ambientes que Deus tem, a gente também saiba comportar dentro deles. Tem pessoas que não acessam porque Deus sabe que quando chegar ela vai fazer uma lambança. Então Deus vai o quê? A ideia de Davi aqui é ir preparando, ó, de contínuo você vai comer pão à minha mesa. É o que? Davi fazendo com ele o quê? Uma ressocialização de ambiente, ó. Tô te inserindo devagarinho, do mesmo jeito que Deus fez com ele. Porque quando o Samuel entrou na casa de Jessé e ungiu Davi, ungiu ele para ser o quê? Rei. Mas ele não foi imediatamente para o trono. Pelo contrário, voltou para o pasto. E ficava do pasto no palácio, do pasto no palácio, do pasto no palácio. O que é isso? É Deus inserindo Davi devagarinho. Olha, Davi, aqui no palácio, não dá para você conversar como você conversa no pasto. Davi, aqui no palácio, não dá para você falar igual você conversa com suas ovelhas. Aqui no palácio, não dá para você falar nós foi, nós vai, Davi. Aqui no palácio, não dá para você bater a colher no dente, Davi. Aqui no palácio não dá para você botar cotovelo na mesa, Davi. Ó, aqui no palácio, Davi, é diferente. Ambientes de excelência exigem comportamento. Exige comportamento. E tem gente que não vai. Eu olho muito isso na vida dos jogadores de futebol. Eu gosto de Copa, tá, gente? Deixar bem claro. Eu gosto de Copa. Mas domingo nós vamos pro culto, tá bom? E tá tudo certo. Quem tem na sua igreja vai pro seu futebol. Quem tem culto vai pro seu culto. Para de perturbar os outros. Deixa as pessoas ser felizes. Tem culto todo dia, né? Aí, meus queridos, eu observo às vezes isso na vida de jogadores. Os de hoje ainda tá melhoradinho, mas jogador antigamente, você vê, jogava muito, ganhava um burro de um dinheiro, mas quando ia conversar não sabia falar. Dava uma entrevista coletiva, não falava lé com cré. Você não conseguia entender. Por quê? Porque a pessoa não entende o ambiente que ela está sendo levada. Esses dias mesmo, nessa Copa agora, teve um dos jogos que eu estava vendo, passou um momento, os jogadores antigos, aí estava lá o Kaká, todo alinhado, eu falei isso com as irmãs domingo lá na igreja, o Kaká todo alinhado, de terno, gravata, o Roberto Carlos todo alinhado, o Fenômeno, né, todo arrumado. Gente, quando eu olhei o Ronaldinho Gaúcho, eu falei assim, pelo amor de Deus, uma bermuda no meio da canela, uma corrente pendurada. Falei, ô meu filho, ajuda a gente a ajudar. Então as pessoas às vezes, eu sei que simplicidade, cada um tem seu estilo de vida, mas eu falo de leitura de ambiente. Leitura de ambiente. Leitura de ambiente. Porque Deus às vezes quer te inserir, quer te levar para outros ambientes. Mas chega lá, tu vai fazer barraco, vai falar alto, todo mundo conversa baixo, só você falando alto. Não sabe comportar, não sabe. Então, Davi está ali, ó, trabalhando Mefibosete para quê? Para ele voltar para o ambiente, mas não se sentir inferior ao ambiente. Porque tem ambientes que te faz. Você chega lá e se sente um peixe fora d'água. Por quê? Não aprimora, não melhora, não estuda, não vê outras coisas, não lê um bom livro, não ouve uma boa música, não conhece nada além do nosso ambiente cristão, não conhece nada além da Bíblia, mas nem em todo lugar se conversa só sobre Bíblia, e aí você fica lá assim, ó, não sabe conversar nada sobre nada, não sabe falar nada de diferente. Deus, ele vai trabalhando nas nossas vidas, esse ambiente de restituição, Deus está trabalhando o Mefibosete para inserir ele num ambiente que já era dele, mas que por sequelas da vida,
ele viveu a parte. Deus, ele está nessa tarde falando nos nossos corações, eu quero te restituir ambientes, lugares, e para isso eu vou moldar o teu comportamento. Vi que não estava preparada para estar ali. Deixa eu ler aqui. Eu peço portas abertas em certos ambientes. Aí um dia vivi aquilo e me arrependi, sou totalmente diferente. Realmente me senti um peixe fora d'água, vi que não estou preparada para estar ali. É muito isso. E é ambientes e ambientes, né? Há ambientes e ambientes. E aí, meus queridos, finalizo agora dizendo o que Mefibosete vai viver, a oportunidade que ele vai viver. Ele vai ser restituído em todas as áreas da vida dele. Mas tem uma área que não é restituída. Ele continua coxo. Ele continua coxo. Mas o seu aleijão não impediu ele estar à mesa do rei. Existem aleijões nas nossas vidas que não podem ser retirados. Existem coisas que nós vivemos que as sequelas são para sempre. Porém, a graça que tem na mesa do rei, ela nos iguala. Assentado à mesa, os pés de Mefibosete ficavam encobertos. Não é que a mesa da graça encobre, ou que a mesa da graça cobre, mas ela encobre. Não é que a mesa da graça cobre pecado, ela encobre as nossas debilidades e ela nos coloca na mesma medida. Então, que nessa tarde você seja restituída à mesa da graça, ao ambiente da comunhão. Estar à mesa com o rei todos os dias era Davi dizendo para Mefibosete, eu quero ter comunhão contigo. É este lugar em Deus que nós precisamos ser restituídos, um lugar de comunhão, um lugar de graça, um lugar de presença. Que nessa tarde você possa viver um tempo de restituição. Não sei o que te foi tirado, não sei os lugares onde você foi tirado, não sei os ambientes de onde você foi retirado, mas aquilo que Deus entender que é seu por direito, Deus vai te restituir. Porque tem lugares, irmãos, que Deus tirou e é melhor, viu? Melhor Deus ter tirado. Você sofre, você chora, mas tem coisa que foi livramento. Tem lugar que Deus nos tirou e foi livramento, tá tudo certo. Mas aquilo que Deus entender, que você foi tirado, injustiçado, que ele entender, não, esse lugar aqui é de direito dela, dele, eu vou restituir. Então que nessa tarde você desfrute disso, desse tempo de restituição em Deus. E que todas as áreas da sua vida, essa área emocional, espiritual, material, todas elas sejam restituídas pelo poder da palavra nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus nos abençoe, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. E o que dizer depois dessa palavra? Fala comigo. Meu Deus! Não, eu nem posso falar muito, não. Né, pastora Karina? Pastora Karina está aí, ó, lá de longe, recebendo, absorvendo. Não posso falar muito, não. Meu Deus! Deus é fiel. Deus é. Deus é fiel. Conheço a missionária Merielle há muitos anos. Ela já foi da nossa igreja muitos anos. Sempre sim, com essa simplicidade, mas sempre derramando, né, sobre as nossas vidas. Só que a gente nunca teve uma amizade muito próxima, né, missionária Merielle? Vamos falar a verdade. Sim. Eu tive com ela há poucos dias. Meu filho estava visitando uma igreja, eu fui lá com ele. Na igreja da missionária Merielle, ela fez questão de sair de onde estava, veio, nos cumprimentou, e foi isso. Verdade. Mas Jesus sabe todas as coisas. Jesus é lindo. É verdade. Irmãos, eu creio que todos nós recebemos a palavra de Deus. A palavra de Deus veio para a pastora Karina, até colocou como um confronto, mesmo, porque às vezes a gente tem que ser sacudido, né?
E sair da zona de conforto é bem complicado. É A verdade. Marcelane escreveu aí no início, estava muito feliz em te ouvir de novo, É, né? irmã Marta, né? Marta Eu é te amo, um Deus, Marta. né? Ela é uma bênção. E a gente às vezes precisa desse chopalhão. Eu tomei sem poder falar muito e sem. Estou absorvendo ainda tudo que eu ouvi, porque a gente pede ao Senhor uma palavra e Ele manda, e manda de alguém que a gente nem tem muita convivência para falar assim, filhinha, sou eu que te falo, tá? Sou eu que te respondo. E aí, missionária Meire, eu quero te pedir para você orar por nós, para Sim, nós encerrarmos essa palavra, e quando voltar com as lives, nos avisa, porque é sempre gratificante. É sempre assim, irmãos. É sempre com unção. Então, nos avisa para a gente ajudar a divulgar, porque realmente tem muita semente ruim caindo em terra boa. é verdade. E aí está frutificando. É Mas, verdade. às vezes, é porque nós estamos sendo omissos, né? É só Verdade. mais live, é só mais um encontro. Mas como É, que essa live e esse encontro incomoda tanta gente, é, né? Mas a gente continua fazendo, porque a gente entende o propósito, a gente entende para que nós somos chamados. é isso Então, aí. quando voltar a fazer as lives, quando tiver aí, manda para a gente divulgar, porque realmente é bênção, porque Verdade. você é bênção, né? Desde o pastor Reinaldo, que já esteve aqui comigo outras vezes. Sim. Engraçado que eu conheci o pastor Reinaldo através de uma live, né, Ah, da missionária Merielle, e ele é uma bênção, e verdade. eu tenho certeza que você vai voltar a fazer com ele e nós vamos ser duplamente abençoados aí para a glória do É Senhor. E verdade. aí, olha, só olha. Amém. Nós vamos orar nessa tarde, irmãos. Quero falar para vocês, dia 2 de novembro, nós vamos ter a nossa conferência Rendidas, tá? Além Conferência. disso, fale, explique tudo, por favor. É uma conferência nova. Como é que é? Isso, Fala um pouquinho, porque a gente tem Paulo. que valorizar quem tem essa coragem de pegar um projeto que Deus deu e ir em frente. Sim. Anuncie para nós. Vou anunciar aqui. Eu tenho um Instagram aí, Eu Me Deixo Curar, projeto Eu Me Deixo Curar. Nós começamos na pandemia com uma série com um grupo de mulheres, oração e tudo, e isso se estendeu para um encontro presencial. Nós fizemos uma conferência e depois fizemos mais uma outra. Foram 2 anos. E depois que eu comecei a estudar, nós não fizemos. Então, tem 2 anos que nós não fazemos. E esse ano nós estamos sendo impulsionadas a fazer. Então, já temos a data, dia 2 de novembro. Nós estaremos com a nossa conferência. E esse ano o tema é Rendidas, tá? Mulheres Senhora Meire, rendidas. escreve para mim aí, por favor, para eu fixar o Aham. nome aí do Instagram, para a gente poder já começar a seguir e ficar por dentro. Né? Isso. Coloquem para mim, que aí eu vou fixar aqui. Aham. Ô, Núbia, estou anotando, tá? O pedido de oração para o Gleison, que está desenganado, nós já vamos orar. Aham. O Eu nome do sou projeto é Eu Me Deixo Curar, tá? O Instagram. no Instagram, assim, né? Isso. Você também pode entrar no meu, que tem lá na minha bio, tá bom? E aí a gente, dia 2 de novembro, a partir de 1 hora da tarde, a gente começa a nossa conferência. Serão 3 a 4 preletoras. Missionária Aline Carvalho, do Rio de Janeiro, vai estar conosco. A Julie, missionária Julie, e a pastora Gilsara Rispoli. E eu também estarei lá trazendo uma palavra. É um trabalho muito lindo mesmo. E aí eu gostaria de convidar vocês para participar conosco. A gente vai começar agora a divulgar e a soltar as informações, né? Inscrição, como que vai ser, tudo direitinho. A gente vai começar agora essa semana as divulgações. Então vai ser uma bênção ter vocês lá conosco, tá bom? Nessa oportunidade. Deus tem nos abençoado muito com esse trabalho. E tem o meu livro também, que é o Simplesmente Filhas, tá? Se alguém também quiser, é só me chamar no meu Instagram. O Senhor nos deu a oportunidade de participar da escrita deste livro.
e tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Então, quem quiser adquirir também, é só me chamar do meu Instagram e é bênção pura. Agora estarei orando por vocês, tá bom? Coloque sua causa aí nas mãos do Senhor. Nosso Deus é um Deus de restituição. Restitui família, restitui saúde. Ele é poderoso para nos restituir essa tarde, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos mais uma vez por essa tarde, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Deus, nos reunirmos para compartilharmos a tua palavra. Deus, muito obrigado por este canal, por este instrumento. Senhor, por essa via que o Senhor tem tido, Senhor, a oportunidade de estar alcançando vidas. Deus, eu quero pedir uma bênção, Senhor, em especial na vida da missionária Valéria, do pastor Adair, de toda a família, Senhor, dos teus servos. Ó Deus, que a tua mão esteja estendida sobre eles e que eles vivam, Senhor, este tempo de restituição de Deus em todas as áreas da vida deles. Senhor, também eu oro por cada uma das pessoas que participaram aqui conosco essa tarde. Deus, eu não sei o estado que elas vivem, o lugar, o ambiente, nem a condição que elas estão. Mas eu confio, Senhor, no Deus da palavra, que nessa tarde tem liberado, Senhor, restituição sobre as nossas vidas. Ó Deus, restitua a saúde, restitua a família, restitua as finanças, restitua, Senhor, a saúde emocional do teu povo, restitua a saúde física. Ó Deus, nós te pedimos nessa tarde que a tua mão, ó Deus, estendida esteja sobre cada um e que cada um, Senhor, experimente esse novo tempo de restituição, de lugar, de ambiente, de condição, para a glória e honra do teu nome. É a nossa oração nessa tarde, ó Deus, crendo no milagre e crendo no que foi liberado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Querida, mais uma vez, muito obrigada. E eu quero aí, mais uma vez, pedir para o pessoal me seguir, inscrever no canal no YouTube. E essa palavra aqui vai lá para o YouTube. Por exemplo, a minha mãe não tem acesso ao Instagram. Então, eu gosto de julgar, eu chego lá e eu coloco para ela. Para quê? Para ela poder acompanhar. Então, tem muita gente que não tem um Instagram que vai poder acompanhar essa palavra pelo YouTube. E eu quero pedir carinhosamente para todo mundo que está aqui, se puder, se inscrever lá no canal Missionária Valéria Dias, você não vai perder. Missionária, um beijo no seu coração, Deus abençoe, Obrigada. a paz do Senhor. Amém, Deus abençoe.